Era sim. Vargas, eu falei para vocês, certo? Nós vamos discutir isso aqui depois. Nós vamos discutir agora nessa aula uma questão que é 1930. Foi ou não uma revolução? Tá? Certo? Na historiografia oficial, tá? Você tem algumas linhas de análise que dizem que não foi revolução, né? E outras linhas de análise falam que foi revolução. Por quê? Porque ocorreu o seguinte: ao longo da análise, ao longo do tempo, tá? Que se analisou 1930, ocorreu o seguinte: um historiador chamado Boris Fausto, o Boris Fausto, ele está vivo. Esse livro, vamos ver se consigo melhorar a imagem. Ah, melhorou a imagem, claro, bem maior também. Vamos diminuir aqui, peraí. Esse livro é o livro mais lido, pelo menos até um certo tempo atrás, sobre o movimento de 30. Ele chama A Revolução de 30, História e Historiografia. E esse livro ele vai ser, vamos dizer assim, a base para muitos historiadores, para muitos estudiosos, para se entender aquilo que foi os acontecimentos em 30. Só que tem um problema. Esse livro tem alguns erros. Tá? Tem algumas coisas de análise interpretativa no erro que foram extremamente questionadas num outro livro. Então, para vocês terem uma ideia, o Boris Fausto, nesse livro, quando ele fala da participação popular, tá? Quando ele fala da participação popular, ele consegue fazer colocar uma frase assim que eu falo, meu Deus, né? Ele disse isso mesmo, né? Eu lembro quando eu li o livro, eu falei, não acredito que o cara, historiador, escreveu um negócio desse, tá? Vocês estão vendo que eu coloquei outro livro aí, né? Certo? Na cara aí e coloquei um xizinho aqui no meio, um contra o outro. Por quê? Esse daqui foi um livro lançado primeiro, em 1978, esse aqui em 1980 e lá, em que o historiador Edgar Dedeca, ex-professor da Unicamp, ele questiona a versão oficial e todas as outras versões que existem sobre 1930. Tá? Esse segundo livro aqui, um livro de todos os concursos para professor nos últimos 15 anos, ele sempre cai, esse livro aqui. Tá? O segundo aqui, certo? Por quê? Porque o Boris Fausto, ele vai trabalhar algumas noções, ele não vai perceber algumas coisas. Então, por exemplo, a frase que ele fala, que eu achei um absurdo aqui, ele diz o seguinte, lembra nesse episódio aqui, ó, estão vendo os gaúchos aí no Rio de Janeiro, certo? Ele diz que não houve participação popular no movimento de 30, naquilo que ele chama de Revolução de 30, tá? E ele vai escrever um negócio que, nossa, dá até arrepio, só de lembrar. Ele diz que quando os gaúchos estão entrando a cavalo pelo Rio de Janeiro, a participação popular se resume a uma velhinha que gritou 2 vezes: os gaúchos estão chegando! Os gaúchos estão chegando! Livro, que a única participação popular que foi que os gaúchos, a velhinha gritando isso. E o Edgar Dedeca vai mostrar que houve participação popular no movimento de 30. Tá? Você tem outra concepção, que são os marxistas. Os marxistas vão dizer sobre a questão da superestrutura, da estrutura, né? A maior parte dos marxistas dizem que não foi revolução porque não mudou a estrutura econômica do país. Tá? Aí houve mudanças importantes em termos políticos? Teve. Por exemplo, depois de 30 você tem um Estado centralizado. Quais foram as noções chave que a historiografia, que os vencedores de 30 criaram naquilo que é o discurso do poder?
tá? Tá errado aqui porque, sei lá, sei lá, mas vamos lá. 1930 foi um marco divisor da história, tá? Uh, marco divisor da história. Antes de 30, o Brasil era atrasado e agrário, dominado por oligarquias, que só pensavam em usar o Estado para elas mesmas. Depois de 30, o Brasil se tornou avançado, industrializado e moderno. Aí tem um errinho aqui, não é avançado, é avançando. É como se o Brasil sempre estivesse avançando rumo a um futuro que nunca acaba. É uma ideia de progresso contínuo. Isso vai aparecer num monte de coisas. Quer ver um exemplo disso daqui? Tá? Você pega livro de geografia, né? Não são todos, porque é óbvio que os caras vão absorvendo o conhecimento que vai aparecendo, e esse conhecimento é um conhecimento que não é novo. O Edgar Dedeco, o livro dele, a primeira edição, é 81. Tá? Faz o quê? 40 anos que o livro foi publicado, embora tenha gente que esteja até hoje reproduzindo o que o Boris Fausto falou, né? Com todos os erros que tem na análise do Boris Fausto. Mas, por exemplo, livros de geografia trazem a seguinte ideia: o Brasil só se industrializa depois de 30, no pós-30. Muitos livros de geografia reproduzem isso. Tem um cara, professor da Unicamp, de economia da Unicamp, chamado Wilson Cano. A tese de mestrado dele era falar sobre a industrialização do Brasil pós-30, porque ele acreditava, como todo mundo, que o Brasil só teria se industrializado na era Vargas. O cara começa a estudar, começa a ir nas fontes de pesquisa. E ele tinha ideia que o período anterior a 30, eu vou fazer uma pequena. Uma pequena introdução do meu livro. Quando ele foi nas fontes de pesquisa, ele descobriu que toda a industrialização, tudo que ele queria estudar, estava antes de 30. Tanto é que a tese de mestrado dele é sobre o antes de 30, e o que ele queria estudar antes, que é o pós-30, ele fala, isso aí eu estudo depois. Todo aquele período que eu expliquei para vocês, de 1870 a 1930, ele estuda na tese de mestrado dele. E aí ele quebra, ele ajuda a quebrar essa questão, que é a ideia de que 1900, antes de 30 não tem industrialização porque o país é agrário, o país é atrasado. Tá? Então, essa é uma primeira ideia que o discurso do poder criou. Segunda, ele vai dizer, o discurso do poder vai dizer que não haviam várias propostas para o país, apenas um bloco unitário e monolítico. Está aqui, ó, bloco unitário e monolítico. Tá? Dentro do processo de revolução. O que é bloco unitário e monolítico? Ou seja, unitário, um só, monolítico, que tem um único corpo. Todas as pessoas que estavam lá dentro pensavam as mesmas coisas. Todo mundo que participou do movimento pensava exatamente a mesma coisa. Então não tem desavença, não tem conflito, não tem dissenso, que é o contrário de consenso. É uma coisa muito comum na história do Brasil, né? Grupos políticos se apoderam do poder, isso desde aquela época até hoje, dizem, gente, todo mundo tem que seguir a mesma ideia. Não existe oposição. Quer dizer, na verdade, esta ideia aqui, não existe outras propostas, só existe um bloco unitário monolítico, é uma ideia antidemocrática. Porque a democracia é feita do dissenso, da discussão, da oposição, da contraposição de ideias, para se chegar no que é melhor para a grande maioria. O pensamento político brasileiro, ele é autoritário, porque ele pensa na ideia de um bloco unitário, de um bloco que só unicamente um grupo vai expor sua ideia e o resto vai concordar. É o que está sendo falado aqui. Se vocês avançarem no tempo, mas não muito, né? Vocês não tinham nascido, mas quando se começou as chamadas globalizações, e a globalização da economia é uma delas, você vai ter um discurso unitário e monolítico muito forte, que dizia o seguinte: a globalização é um caminho a ser seguido. Quem não fizer a globalização está fora, vai voltar para a idade da pedra e outras abobrinhas que se falavam na época. Tá? Certo? Evidentemente que é uma ideia muito forte essa daqui e que vai permanecer por muito tempo dentro daquilo que é o imaginário político brasileiro. Muitas vezes até hoje. Né? A ideia de um bloco unitário monolítico. Todo mundo pensa igual, não tem propostas. Eu lembro que eu falei para vocês agora há pouco, tem pelo menos 3 propostas. E aí já a gente vai discutir um pouquinho mais isso. Eu vou para a última aqui, ó, que é essa daqui, tá? As 2 últimas aqui, ó. Foi uma revolução, e se você perguntar a terceira aqui, ó, do Estado sujeito, eu vou deixar para a última, que é a mais complicada. Foi uma revolução.
E se você questionar os caras que falavam isso, não, mas por que foi uma revolução? Porque foi. Acabou. Não tem discussão. Um dos caras que aparece no vídeo que eu passei para vocês, que é o Miguel Costa, ele fala, não, os revolucionários de 30, a Revolução de 30, ele não usa o conceito de revolução, não é um conceito histórico de revolução para dizer que realmente foi uma revolução, porque, óbvio, não foi, tá? Certo? Não foi uma revolução, você não teve, né? Não, daqui a pouco eu falo porque não foi revolução, vocês já devem estar imaginando o que não teve. Né? Outra coisa que o discurso do poder fala, que não houve participação popular. E é, de novo, a intenção de apagar a memória histórica dos trabalhadores no processo histórico, como se tentou fazer em Canudos, como se tentou fazer na revolta da vacina e tantas outras vezes na história do Brasil. Vamos lembrar vocês algo extremamente importante para você entender história. Você tem que entender que existe um discurso que se contrapõe à realidade. E quem dominar o discurso domina a mentalidade das pessoas, domina aquilo que as pessoas entendem sobre a realidade. Tá? Isso é fundamental para se entender história. Não só daquela época, como os dias de hoje, em qualquer época da história. Se você voltar em Roma antiga, toda a história da monarquia romana é contada pelos patrícios que derrubaram a monarquia. Portanto, eles só vão falar mal da monarquia romana. Se você voltar no Brasil colonial, quem escreveu que Zumbi tinha escravos e algumas pessoas mal intencionadas ficam falando isso hoje, né, para querer enfraquecer a luta contra o racismo no Brasil, no fundo é isso, essas pessoas que não são historiadores, né, não é historiador que fala isso, o que acontece, né, ou se parecer algum historiador é alguém muito mal intencionado, né, com intenções políticas muito claras, elas não revelam que quem falou que Zumbi tinha escravo foi um inimigo de Palmares. E ele queria depreciar a imagem de Palmares, e ele deduz isso sem prova nenhuma. Então, isso é muito importante na história, o conflito entre o discurso que se faz e a realidade. Aqui, né, quando se fala o povo não participou, é mais uma tentativa de apagar a memória dos trabalhadores. Porque houve participação popular. Você teve um monte de manifestações populares, né, entre 1928 e 30, em 32, por direitos trabalhistas, para derrubar a República Velha em apoio ao novo governo. Porque as pessoas acreditavam que aquele governo ia atendê-las. Não vai, mas elas acreditavam que ia atendê-las. Tá? Naquela época, os caras errarem, até a gente perdoa, mas você fala, pô, os caras estão errando, errando e errando, porque, óbvio, as pessoas não estudam história. Elas reproduzem os mesmos erros históricos ao longo do tempo. Terceiro item aqui, tá? Presta muita atenção nisso aqui, que esse é o mais complexo de se entender. O discurso do poder vai dizer que existe um Estado sujeito. O que é o Estado sujeito? Tá? O Estado sujeito significa que quem faz a história acontecer, tá? Não são grupos sociais, ou como os marxistas chamam, classes sociais, ou nada disso. Quem faz a história acontecer é o Estado. Então, é como se o Estado, essa organização política, territorial, geográfica, institucional que existe dentro das sociedades modernas, vamos lembrar, só tem Estado constituído dentro das sociedades modernas, tá? Desde a Idade Moderna até os dias de hoje, a formação do Estado absolutista do Ocidente, depois a formação do Estado Nacional moderno pós-Revolução Francesa. Esse Estado é quem faz a história acontecer, e não os grupos sociais lutando por seus interesses que são antagônicos, conflitivos, tá? Vamos dar um exemplo disso daqui para que vocês entendam melhor, que isso daqui é meio complicado. Exemplo. Grande parte da discussão sobre 1930 vai ser feita da seguinte maneira. 1930 foi, tá?
um conflito entre São Paulo contra Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Aí, ó. Você vai encontrar na historiografia mais antiga esse tipo de explicação. Isso é uma explicação claramente da ideia do Estado sujeito. O que ele tem de erro? Ele tem de erro que ele coloca uma unidade geográfica, Minas Gerais, outra unidade geográfica, Rio Grande do Sul, outra unidade geográfica, Paraíba, como sendo alguém que é sujeito da história, como alguém que tem vontade, como alguém que age. Quem é sujeito é quem faz ação. Um Estado não tem ação, são as pessoas do Estado. Se as pessoas do Estado não pensam igualmente. Por que não pensam igualmente? Vamos pensar aqui, ó. Olha São Paulo aqui, ó. São Paulo. Dentro de São Paulo, durante o episódio de 1930, você tem, ao mesmo tempo, o governo, Partido Republicano Paulista. O governo defende a continuação dele no poder. Quem está contra o governo dentro de São Paulo? Os operários, a classe média, a burguesia industrial, os tenentes. Eu posso dizer que São Paulo estava contra o movimento de 30? Claro que não. Não posso dizer. Eu posso dizer que em São Paulo havia uma única ideia e que essa ideia foi defender o governo da República Velha? Claro que não. O que a ideia de Estado sujeito faz? Ela oculta que existem grupos sociais lutando por seus interesses. Ela vai ocultar as várias propostas que existiram. Ela vai ocultar a participação popular em 30. Percebam? Foi feita uma minuciosa operação para se transformar a história do Brasil numa ficção. E ela vai ser muito bem contada na época pela Era Vargas, tá? Da Era Vargas em diante, isso vai ser contado, quebrado a partir de 1981, com o livro que eu já citei aqui para vocês, O Silêncio dos Vencidos. Agora, pontuar um pouco a crítica ao discurso de poder. E esse documento, essa parte que vai ficar disponível para vocês aqui, eu vou explicar para vocês. Primeira crítica, 1930 não foi divisor da história do Brasil. Esse é o primeiro ponto fundamental que você tem que entender. Tá? O processo de industrialização começou por volta de 1870 e não só depois de 1930. Tá? E também não começou durante a Segunda Guerra Mundial. Tem muitas versões que falam isso. Que o Brasil faz a substituição de importações e só aí o Brasil se industrializa. Essa ideia de substituição de importações, ela existe, mas a teoria da substituição de importações tem falhas gigantescas, tá? Que na academia já foram detonadas por várias outras pessoas aí. Outra coisa, existem vários projetos para o futuro do Brasil, não só um bloco unitário. E esses projetos, óbvio, gente, eles têm divergência entre eles. Lembra que eu falei? Tem duas ideias dos projetos que são comuns. A liderança do Luiz Carlos Prestes, que acaba nem participando porque não concorda com Getúlio Vargas, e a outra que tem que ter voto secreto. O resto, os grupos divergem entre eles não concordam. Tá? Certo? E essa ideia de falar que só tem uma única coisa, ela apaga a participação nos projetos dos tenentes, o projeto do BOC, a fama. O que é BOC? O BOC é um órgão do Partido Comunista do Brasil que vai estar próximo aos operários. Então, aqui, operários. Tá? Os operários podem ter um projeto feito, mas o Partido Comunista tem, e óbvio, é um projeto socialista, tá? Vamos dizer assim, no reflexo da Revolução Russa. Certo? Essa ideia de que não tem outro projeto, ele procura criar a noção de que todo mundo ficou satisfeito com a revolução. Certo? E ela é uma ideia que se mantém ao longo do tempo. Não só para o movimento de 30, mas em vários momentos da história do Brasil. O brasileiro, politicamente, ele acha que todo mundo tem que concordar e que não tem que ter divergência. Não é, gente, não é para brigar. Aí eu falo, vai conhecer a França. A França é um país que as pessoas, por seus direitos, elas viram aquela dona de casa quietinha,
que cuida dos filhos vira o demônio se ela tiver um direito dela desrespeitado pelo governo, por uma instituição, seja lá o que for. Tá? Por isso que esse país não precisa ter muitas leis. As pessoas fazem poucas leis que têm funcionar. O Brasil é um país que as pessoas não sabem seus direitos, não têm noção política, então você tem que fazer milhões de leis. O Brasil é um dos países do mundo que mais lei tem, tá? Certo? Lei editada. Outra coisa, vou para D primeiro e volto para a última aqui depois. A participação popular de 1930 é interpretada como nula até hoje, tá? E isso tem uma consequência direta do discurso do poder. O povo participou e, óbvio, participa da história, não apenas observando tudo que estava acontecendo passivamente. Eu não sei se eu citei isso para vocês, devo ter citado em algum momento, mas lá na República você tem um historiador que é o Aristides Lobo, que lembra os caras que proclamaram a República, eles proclamaram de madrugada, porque o Dom Pedro ia derrubá-los, ia fechar o exército, ia desmontar o exército logo de manhã, né? E eles foram de madrugada derrubar o Dom Pedro, e o Aristides Lobo, historiador da época, diz, né? Porque não teve participação popular na hora da derrubada, estava todo mundo dormindo, foi só os carinhas do exército ali, nem os cafeicultores participaram na hora de derrubar o Dom Pedro II. E aí o Aristides Lobo diz, né? E o povo assistiu bestializado à parada militar. Ou seja, o povo é besta, o povo é burro e o povo não sabe participar. É isso. Parece que o povo está passivo, então tira-se, né, naquilo que foi a chamada revolução, entre aspas, aí, ó, de 30, você de novo apaga a participação popular das pessoas. E aí, gente, apaga muito mais do que Canudos, apaga muito mais do que a revolta da vacina. A forma como isso foi feito aqui é uma forma muito mais pensada e muito mais difícil de ser percebida. A noção de Estado sujeito é uma noção positivista, que diz que o Estado deve se antecipar às exigências sociais. Isso, o Auguste Comte dizia isso, o Estado tinha que se antecipar. A sociedade não precisa, né, se preocupar, porque o Estado vai fazer tudo. Isso significaria que em 1930 criou um Estado capaz de se antecipar aos desejos da sociedade. Esse Estado conseguiria deixar todo mundo feliz e satisfeito com sua situação, sem que ninguém precisasse reivindicar seus direitos. Na República Velha, as questões sociais eram tratadas como questões de polícia. Questão de polícia, lembra que eu falei da frase do Washington Luiz. Essa mudança de visão é um meio de manter a ordem capitalista. É a ideia do Auguste Comte de ordem e progresso. Tá? Para que se tenha ordem, certo? Desculpa, para que se tenha progresso, dentro de uma visão capitalista racional de progresso, é necessário que se mantenha a ordem. Mas que ordem é essa? É a ordem que o Estado deve se antecipar a todas as demandas sociais. É a ordem dentro da visão capitalista do positivismo, não é de todo o capitalismo, é do positivismo. Né? É uma ordem aonde o Auguste Comte ele dizia que a sociedade funcionava como um organismo. No organismo, cada órgão faz sua função e o corpo funciona em harmonia. Ele dizia que a sociedade tem que funcionar em harmonia porque cada um cumpre com a sua função. Tá? E cumprindo com a sua função, e é interessante você olhar lá na frente, no começo do texto, depois vocês vão ver, o cartaz do Prestes fala isso, é uma ideia muito forte na época. Né? O Prestes, ainda como tenente, tem essa ideia positivista na cabeça também forte a princípio, né? Depois ele vai mudando um pouco a ideia dele, não sei se importa. Mas a ideia de que é uma ordem a ser mantida. Que ordem é essa? A ordem é o chamado organicismo. Cada um cumpre com a sua função. Tá? Então, estudante serve para estudar, operário serve para trabalhar, empresário serve para ganhar dinheiro. Ninguém pode se envolver em política. Então, o Estado vai fazer tudo acontecer, não precisa das camadas da sociedade se organizarem. Então, é uma visão bem elitista, né? Porque ela envolve uma tentativa de atrair o povo para um projeto político elitista. Qual é o projeto político elitista? Aquele que vai dizer que, olha, só tinha um bloco, só tem uma coisa, que é o que o Vargas vai fazer, a gente vai ver depois. Tá? Você tem aí uma comemoração cívica do Vargas,
que é usada para mostrar essa ideia do Estado sujeito e mostrar que quem manda no Brasil a partir dali, tá, é o governo brasileiro. Tá? Depois vocês leem aqui, é uma comemoração, depois eu vou até explicar isso aqui mais para vocês, né? Não sei o que lá, mas é bem isso.